terceiro ano, modernismo, literatura. Nós vamos estudar alguns autores de um período que é conhecido como geração de 30, né? Então, de 1930, mais ou menos. E nós vamos conhecer autores que escreveram muitos textos em prosa, né? Em romances, crônicas, contos. E muitos desses autores, eles são aqui do Nordeste, né? E é interessante que a gente conheça a história desses escritores, como, por exemplo, a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz é uma escritora aqui do Ceará e ela é uma grande escritora, muito conhecida. E, inclusive, ela entrou para a Academia Brasileira de Letras, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras pelo seu trabalho. Ela nasceu em 1910 e faleceu em 2003, então é um pouco ainda recente, né? Não tão recente, mas já nos anos 2000 que ela faleceu. Alguns livros importantes da escritora Raquel de Queiroz foram o 15, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura, Caminho de Pedras. A escritora Raquel de Queiroz, ela é muito conhecida pelo livro 15, porque esse livro retratou a seca de 1915, que assolou o Nordeste, principalmente o Ceará. Então houve um grave problema social aqui no nosso estado nesse período, e com repercussões assim muito graves, né, na vida das pessoas. E a gente vai ler um trechinho do romance O 15, de Raquel de Queiroz. O livro ele começa aqui no primeiro capítulo falando assim: depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas ao castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças, sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e isto chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto o inverno começar até em abril. Então veja aí que no livro, né, já vem colocando o grave problema que na época e que até hoje ainda é uma preocupação, que é a questão do inverno, né? O inverno, essa estação chuvosa, ela é muito importante na vida, principalmente dos sertanejos, porque muitos vivem da produção agrícola, e se não há chuva, a produção fica realmente prejudicada. E nesse período, realmente, havia uma grande preocupação das pessoas em geral, e você vê também aí a questão religiosa, né, com o quanto as pessoas se apegavam à sua fé e para pedir ajuda, né, a questão da espiritualidade, para ajudar nessa dificuldade da vida aí no sertão. Um outro trecho que é importante, porque primeiro você viu como personagens aí a Conceição. A Conceição é uma professora e ela vai ficar muito chocada com a situação, né, dos retirantes. E no livro também vai ser colocado aí esse problema, porque uma família de retirantes, né, vai sair do sertão e vai para a Fortaleza, né? Inclusive ocorreu muito isso, né? Antigamente acontecia muito mais, mas as pessoas do sertão iam para o centro centro do Ceará, né? Aliás, para a capital do Ceará, Fortaleza, exatamente fugindo da seca do sertão. E nessa trajetória, muitos, infelizmente, né, não chegavam vivos, porque havia uma dificuldade nessa viagem. Eles viajavam a pé. Então, o livro também retrata toda essa dificuldade do sertanejo. Então, veja lá pelo capítulo 12 o que acontece, né? Lá se tinha ficado Josias, na sua cova, à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada afora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida,
para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Cordulina, no entanto, queria-o vivo, embora sofrendo, mas em pé, andando junto dela, chorando de fome, brigando com os outros. E quando reencetou a marcha pela estrada infindável, chamejante e vermelha, não cessava de passar pelos olhos a mão trêmula. Pobre do meu bichinho. Então veja aí, né, que até pela forma como é contada, com a linguagem própria, né, bem simples, mas você vê toda a tragédia humana que ocorre nessa trajetória, nessa viagem, né, dos retirantes para a capital do Ceará, em busca de uma melhoria nas suas vidas. E o que acontece é que o Josias, que é um dos filhos do casal, ele falece, né, e ele é enterrado mesmo à beira da estrada. E aí mostra toda essa tragédia no sertão, né? Um outro escritor que também retratou toda essa dificuldade, né, do Nordeste foi Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi de Alagoas, né, nasceu em 1892 e faleceu em 1953. E você tem aí como alguns livros importantes dele, Vidas Secas, São Bernardo, Infância, Memórias do Cárcere. Nós vamos também ler um trechinho do livro Vidas Secas, que também retrata de forma muito semelhante à contada por Raquel de Queiroz, dos retirantes, né, que fazem toda essa trajetória para chegar aos centros urbanos em busca de melhoria e fugindo da seca. O livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. No capítulo 1 você vê aí a mudança, né, a viagem que a família faz. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então veja aí, né, que nesse capítulo você vê também toda a dificuldade de uma família fugindo da seca. A linguagem também muito regional, exatamente para tentar retratar, né, os objetos, as roupas, a vegetação, né, do ambiente, tudo para retratar essa dificuldade que o sertanejo passava, né, e também passa ainda, porque até hoje nós temos esse grave problema social, né? Até hoje nós temos essa dificuldade que não foi resolvida pelos governos. Os governos, né, se alternam, mas não conseguem resolver esse problema. E muitos de nós que vivemos nos centros urbanos, né, nas cidades maiores, nós também temos familiares, né, que são dessas cidades do interior, que passam por essa dificuldade. Nós conhecemos, de certa forma, também essa realidade. E aí a gente precisa também lembrar de toda essa dificuldade que nossos parentes passaram, né? E também, de certa forma, aprender com isso, porque essa vida difícil, por outro lado, também nos traz e nos passa uma mensagem de coragem e de força, porque nossas vidas, né, muitas vezes acabam ficando secas também, no sentido de que falta muita coisa, ou falta o dinheiro, ou falta o emprego, falta o afeto, e a gente precisa, como os sertanejos, também fazer mudanças, né, procurar melhorias, e é assim que a gente pode também fazer uma reflexão desses textos, né, literários. Um outro escritor que também
é desse grupo, é Jorge Amado. Jorge Amado também da Bahia, né, nordestino, ele é da Bahia, foi da Bahia, e nasceu em 1912, faleceu nos anos 2000 também, 2001. E alguns livros importantes dele são Capitães da Areia, Tieta, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Jorge Amado é um autor muito conhecido, né? Ele é conhecido internacionalmente. Muitos dos livros de Jorge Amado foram traduzidos para várias línguas, então é um autor conhecido internacionalmente. E ele também é reconhecido por retratar também graves problemas sociais, desigualdades sociais, né, que assolam o nosso país. Nós vamos ver um trechinho do livro Capitães da Areia. Esse livro procura retratar a vida de menores, né, de meninos que vivem nas ruas de Salvador, né, da capital baiana. E nós vamos ver também aí um grave problema social, que são os menores abandonados, crianças, né, que vivem nas ruas e passam por muitas dificuldades. Então veja aí o capítulo O Trapiche. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Uma grande parte dos capitães da areia dormia no velho trapiche abandonado, em companhia dos ratos sob a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim. Ao longe, o mar que arrebentava no cais. Pela porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto viam um céu de estrelas, a lua que os iluminava. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aquela. Meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas. Desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam. Indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então vejam aí, né, que nesse capítulo o autor já vai colocando a dificuldade dos menores, né? Eles não tinham casa. E no momento, quando chega a noite, eles dormem num trapiche, que seria um armazém, né, próximo ao cais do porto. E é um local, né, sem higiene, né, sem segurança. E esses meninos acabam se amontoando e dormindo quase ao relento, porque não é um ambiente seguro para eles. E o livro inteiro é exatamente retratando toda a história desses meninos. E você vai ver toda a diversidade dos Capitães da Areia. Esse grupo de meninos acaba ficando muito conhecido na cidade, né? E como eles vivem nas ruas e sem dinheiro, eles acabam cometendo delitos e entrando, né, para um mundo que não é lícito, não é legal, mas que é o ambiente que é proporcionado a eles. Infelizmente, muitos dos jovens e das crianças que não têm família acabam entrando na marginalidade, né? E aí esse é um grave problema social que até hoje nos acomete, né? Fica como atividade de literatura que você escolha aí um dos escritores apresentados e faça um comentário sobre o texto que mais chamou sua atenção. Fale sobre o assunto, os personagens, os fatos, né? Faça um comentário detalhado aí de no mínimo 7 linhas, você pode escrever mais, mas procure colocar aí qual escritor chamou mais sua atenção, qual o motivo, né? Detalhe aí os fatos que chamaram a sua atenção, qual desses autores você gostaria de fazer a leitura do livro completo, né? Se aprofundar um pouco e conhecer um pouco mais, tá? Quem não tiver acesso ao Google Classroom pode enviar a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.
www.ufsm.br.